Eu quero concluir tudo aquilo que a gente começou falando, né? Que foi sobre o nosso propósito. E aí, automaticamente, o nosso propósito, ele tá vinculado ao nosso caráter. Deus, ele nunca vai fazer nada de qualquer maneira. Você não vai chegar a concluir aquilo que Deus tem para você simplesmente porque Deus ele precisa disso. Não, pelo contrário, Deus quer que você esteja completamente amadurecido para que você possa viver e desfrutar do processo ali, para que você entenda onde você chegou, como você chegou, né? Então, a gente vai compartilhar um pouquinho hoje, fechando, na semana, né, no início da semana a gente chegou a falar sobre o quão corpo nós somos, né? O quão nós fazemos parte de um corpo, nós somos os membros desse corpo e nós somos parte, mas a gente chegou a falar que se um membro ele não quiser fazer parte do corpo, o corpo consegue sobreviver sem o membro. Mas se o membro quiser viver longe do corpo, esse membro não tem mais vida. Ele não tem mais utilidade, digamos assim, né? Porque o que o meu braço vai fazer sozinho por aí? Absolutamente nada. O que minhas pernas vão fazer sozinhas por aí? Absolutamente nada, porque ela precisa estar conectada ao corpo. E para a gente poder fechar hoje, tudo aquilo que a gente começou a falar sobre propósito de vida, sobre o propósito que Deus tem em relação à nossa vida, a gente se achar, a gente se encontrar. Eu quero desenvolver um pensamento com você sobre o quão faz parte do nosso propósito proteger a igreja. Eu não sei se você tem essa percepção, mas hoje está muito comum um cristão não proteger aquilo que realmente ele deveria estar protegendo e aquilo que ele deveria estar acreditando. Então, faz parte do nosso propósito proteger aquilo que Deus criou, aonde será o nosso campo de treinamento. Então, uma das coisas que a gente vai precisar entender é que cristão não fala de cristão e cristão não fala de igreja, né? Faz todo sentido quando eu entro dentro desse lugar, esse lugar é pertencente para mim agora. Então, eu não posso falar de algo que pertence a mim. Então, vamos lá, eu tenho a minha família, eu não vou falar mal da minha família, é minha família. E a igreja é esse lugar, aonde Deus criou que, independente das diferenças, nós vamos precisar aceitar uns aos outros. E olha que interessante, que quando a gente protege a igreja, Efésios 4, versículo 3, diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. A nossa maior missão hoje em proteger a igreja, em proteger, eu não estou falando sobre placa, eu estou falando sobre reino, igreja, o reino, aquilo que o Senhor construiu para que a gente vivesse na terra. A nossa maior missão é manter e conservar a unidade. A paz é a característica mais prática que você pode ver em relação a proteger a igreja. Só que Colossenses 3, 14 e 15 diz o seguinte: acima de tudo, porém revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então vamos lá. Qual é a nossa função hoje, se hoje eu quero viver o propósito que Deus tem para minha vida? A minha função hoje é proteger a unidade da igreja. E você que está aqui assistindo a live e pertence a uma igreja, a sua missão é proteger a unidade da sua igreja. Então não existe igreja boa, não existe igreja ruim, não existe uma igreja melhor, não existe uma igreja pior. Igreja é o lugar aonde o Senhor criou para que nós estivéssemos conectados, aonde nós estivéssemos ali pertencentes. Esse lugar onde eu me encontro hoje é o lugar que eu preciso proteger.
E eu preciso proteger dentro e preciso proteger estando fora. Na hora que eu não estou no campo de treinamento ali, na hora que eu não estou no convívio, no dia a dia. E não é muito maior do que falar de culto, é muito maior do que reino, igreja, é algo muito maior que tudo isso. É quando eu tô fora, é quando eu tô no meu trabalho, é quando eu tô na roda de amigos, é quando eu tô me expondo ao mundo e as pessoas estão vendo quem eu sou como igreja. Mas quando eu entendo isso, eu trago a unidade para a igreja. Então eu não tenho pensamento dividido em relação à igreja. Eu não tenho opiniões aonde são opiniões mundanas que eu coloco para dentro. Então vamos lá. Eu tô falando sobre obras da carne e tô falando sobre obras do espírito. Aqueles que estão pelo espírito manifestam o fruto do espírito. E aqueles que estão na carne manifestam as obras da carne. Então vamos lá, Gálatas 5 começa dizendo quais são as obras da carne: facção, dissensão, ciúme, divisão. E as obras do espírito? Os frutos: bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, paciência. Boa noite, pastor Elias. E aí, quando eu paro para olhar, eu vejo o seguinte: a unidade é a alma da comunhão. Então, se hoje eu participo de uma igreja e não existe unidade, não existe comunhão. Quando a gente fala de unidade, a gente fala da alma. Então vamos lá, nós somos um corpo. Se a igreja é o corpo, se nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, a alma é exatamente essa unidade. Então vamos esclarecer algo como o corpo de Cristo hoje, né? A gente aqui nessa live. Deus, ele deseja que a gente venha experimentar profundamente a unidade e a harmonia uns com os outros. Então, se eu sou igreja, eu não posso não amar o meu próximo. O meu próximo é alguém que Deus ama, é alguém criado por Deus. Então, nós precisamos experimentar esse lugar, faz parte do propósito de Deus. Então, você não pode viver sem as pessoas. Então, automaticamente, eu preciso viver em unidade. Eu preciso aceitar o outro, mesmo com as diferenças. Então, nós precisamos destruir essa área que tem, sabe, conturbado muitas pessoas de congregar. Nós temos que destruir essa área e automaticamente nós vamos... se a gente não destruir isso, a gente impede que novas pessoas cheguem. Então, se eu estabeleço profundamente a unidade, eu destruo esses dardos inflamados, eu destruo essa ação demoníaca. E aí existe algo que nós precisamos entender. Façam todo esforço. A sua missão hoje é fazer todo esforço. Você não tenta um pouquinho, você não vai pensar em fazer isso hoje, amanhã não. Não, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E aí eu pergunto a você, como fazer isso se nós somos compostos de pessoas tão diferentes? Mas olha, observa comigo pela ótica de Deus. O Senhor, ele não conecta pessoas, o Senhor conecta propósitos. Só que esses propósitos estão revestidos de pessoas. Então, é por isso que nós não podemos nos fechar. Então, na maioria das vezes, o Senhor vai colocar pessoas bem diferentes que você, mas que estão dentro do mesmo propósito. E isso é incrível. Então, como é que eu vou fazer todo o esforço para manter a paz com todos? Porque para que haja o bom funcionamento da igreja, para que haja o desenvolvimento da igreja na terra, é necessário eu ter paz com a outra pessoa. Mesmo essa outra pessoa sendo bem diferente. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entrar dentro desse lugar? A primeira coisa que você vai precisar entender é que você vai precisar se concentrar no que você tem em comum e não nas diferenças. Então, quando você entra dentro do corpo de Cristo, eu vou ter que me concentrar
naquilo que eu tenho em comum com a outra pessoa. Eu vou ter que me concentrar naquilo que me atrai na outra pessoa. E eu não posso nunca olhar pelo lado negativo. Eu não vou poder olhar pela diferença, que é isso que tem impedido a gente de viver o propósito. Então, se eu não concordo, eu saio. Se eu não concordo, eu não faço parte. Mas eu digo isso em relação a ministério mesmo. Não é do jeito que eu quero, então eu vou sair dessa área e vou para outra. E aí você acaba não sendo administrado dentro do corpo de Cristo, porque ali é um lugar onde você vai treinar em todos os ambientes. E aí quando você não se coloca dentro desse lugar com uma outra pessoa, porque você está olhando as diferenças, você automaticamente não vai ser capaz de viver o seu propósito. Então eu quero que você lembre de algo muito forte nessa noite. Eu quero que você anote, eu quero que você marque isso no seu coração. Você precisa lembrar que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades. Foi Deus quem escolheu nos dar diferentes formações. Foi Deus que nos escolheu, foi Deus quem escolheu nos dar diferentes raças. Foi Deus quem nos escolheu dar diferentes preferências. Então ninguém vai ser igual a você. Um dedo não é igual a outro dedo. Uma mão não é igual a outra mão. Então, nós precisamos nos concentrar naquilo que temos em comum. Mas para a gente poder viver com essa ótica, a gente vai precisar amadurecer. Então, nós vamos precisar amadurecer. A maturidade, ela faz a gente apreciar as diferenças. E não somente tolerar. A gente acaba, pela imaturidade, eu sou cristã, eu preciso estar na igreja, então o jeito do outro eu não aceito, então eu vou tolerar. Não. Não viva no corpo de Cristo por essa ótica. Você vai precisar amar essa pessoa. É por isso que a Bíblia é repleta de palavras dizendo: ame uns aos outros, ame uns aos outros, ame uns aos outros, ame uns aos outros. Porque quando você tolera, você não se desenvolve. Mas quando você começa a apreciar, você começa a ver as diversas formas da criação de Deus. Então, eu não sou igual a você, então nós não iremos tocar o mesmo lugar. A nossa diferença, o Senhor vai alcançar diversos ambientes, porque realmente o Senhor nos criou de uma forma única. Então, se concentre no que as pessoas elas têm em comum e não nas diferenças. Então, é a oportunidade que o Senhor está nos dando da gente realmente viver o nosso propósito. Talvez você esteja há anos paralisado porque você não tolera as diferenças. Só que deixa eu te falar, a única pessoa que é igual a você é você mesmo. Ninguém mais é igual a você. E aí, uma outra coisa que eu quero muito que você entenda, de que como você vai alcançar a unidade, a paz com todos, é exatamente quando você se torna realista nas suas expectativas. Então vamos lá. Existe uma diferença entre o ideal versus a realidade. Então, você deve amar a igreja apaixonadamente, apesar das suas imperfeições. Então, quando você entra na igreja, você tem um mundo ideal de igreja. Mas quando você começa a participar, a estar frequentando o ambiente, você começa a perceber que existe uma realidade. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas que estão buscando ser curadas pelo Senhor. Então, assim como você, assim como eu, estamos em todo o tempo buscando crescer e amadurecer. Então, vamos lá. Eu preciso sair desse mundo ideal que eu criei, onde ninguém vai me ofender, ninguém vai fazer algo contra mim. Realmente, eu acredito que não é a motivação de nenhum cristão que está buscando ser transformado dia após dia. Mas nós estamos em um ambiente onde são seres humanos. E quantos de nós não estamos idealizando algo para poder cumprir o propósito de Deus? No dia que existir essa igreja perfeita, eu vou viver o propósito. Amados, a igreja somos eu e você.
E todos nós estamos nesse percurso. Agora, deixa eu te falar algo. A igreja não vai voltar. O tempo não vai voltar porque você não quer assumir a igreja como ela é. Me explica aqui, tem alguém perfeito aqui no nosso meio, gente? Não. Todos nós somos imperfeitos, que estamos buscando mais e mais o nosso crescimento, a nossa cura, a nossa transformação, a nossa perfeição, para que a gente possa, a cada dia, estar vivendo a vontade de Deus. Então, seja realista nas suas expectativas. Você que está querendo viver o propósito que o Senhor tem para você, você precisa ter um mundo real e não um mundo ideal. O ideal realmente seria que tudo fosse perfeito quando se trata de igreja, né? Mas não é essa a realidade que nós enfrentamos hoje. Cada um está em uma estação e cada um está buscando uma transformação. Então, quando eu tenho essa mentalidade, eu começo a ter paz com todos. Então, eu não vou entrar em guerras, eu não vou entrar em divisões, porque eu sei que cada um está em uma estação, cada um está num tempo diferente. Então, eu vou fazer todo esforço para manter a paz. É a nossa missão proteger a unidade da igreja. É a nossa missão manter a paz uns com os outros. Então, algo que você vai precisar ir amadurecendo ao longo do tempo é que quando você protege a igreja, porque você entende que esse lugar faz parte do propósito de Deus para a sua vida, você prefere incentivar a criticar. Então vamos lá. Eu preciso aprender a incentivar. Eu preciso, e o pastor está dizendo que claramente, se possível, tenha paz com todos. É possível eu incentivar ao invés de só olhar o lado negativo. É possível eu olhar, e aqui eu tô com uma garrafinha, é possível olhar ela meio cheia. Mas eu não preciso falar que ela tá vazia, eu não preciso falar que aquilo está ruim. Eu posso manter a paz com a forma que eu expresso, eu falo. Então, é sempre mais fácil, e eu sei disso, tá, gente? Nós somos seres humanos, não existe ninguém perfeito. Então é sempre mais fácil a gente ficar do lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus, que se envolvem, que contribuem. É mais fácil. Só que geralmente quando a gente tá sentado, a gente tá assistindo. Então quando eu tô num campo de futebol, que eu não tô lá no campo jogando, eu não sou o treinador dando os conselhos, é muito mais fácil não proteger os jogadores e começar a criticar. Só que, vamos lá, se eu sou do mesmo time, não é porque eu não tô jogando que eu vou criticar. Então, se você tá em campo, eu sei que você tá fazendo todo esforço. Se você tá em campo, eu sei que o técnico fez o possível para que aquele jogo fosse bem sucedido. Então, eu quero mudar a ótica agora, nossa, nessa noite, para que a gente comece a pensar da seguinte forma: se eu não tô fazendo algo, eu também não critico. Se eu não tô dando a minha vida, eu também não acuso, eu também, sabe, não começo a desproteger. Lembra que o nosso tema hoje é sobre proteger a igreja? Se eu faço parte desse lugar, eu preciso proteger. E eu quero abrir os olhos de vocês para que vocês tenham a maturidade de proteger a igreja. Seja ela qual for, se você não está fazendo algo para contribuir, não critica quem está. Amados, a gente pode receber consequências na nossa vida por conta do julgamento. Então, se você não concorda com algo, se você não aceita algo, ore pelo lugar. Ore para que Deus ajude, ore para que Deus revele. Agora, quando você abre a sua boca para falar, enquanto a palavra está com você, você não presta contas, mas quando ela sai de você, a palavra ela vai, e quando ela vai, você vai precisar automaticamente prestar contas daquilo que você falou. Então, nós vamos precisar incentivar, nós vamos precisar falar, peraí, eu não vou entrar dentro desse lugar do eu não gosto, do eu não concordo, eu vou orar, eu vou colocar os meus joelhos no chão,
mas eu não vou criticar quem está fazendo. Concorde, pelo menos alguém está fazendo. Isso significa que o reino está avançando em todo o tempo. E aí, automaticamente, se você tem um propósito, se você decide proteger a igreja, quem protege a igreja se recusa a dar ouvidos a fofocas. Amados, ninguém tem poder de destruir a igreja, mas a igreja tem perdido força, a igreja, mundialmente falando. Porque nós não queremos tratar essa área que tem contaminado a muitos. Então vamos lá. Eu botei um significado muito fácil para o que é fofoca biblicamente. Porque é isso que significa fofoca. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema e nem a solução. Vamos de novo? Fofocar é transmitir informação quando você nem é parte do problema e nem é parte da solução. Olha que grave. A maioria das pessoas, elas querem fazer parte, a maioria das pessoas querem saber de tudo. Elas acham que é necessário saber de tudo, só que elas não imaginam o quão elas estão se tornando vulneráveis para ser alguém que ataca a igreja, ao invés de ser alguém que protege a igreja. Então, quando eu sei de algo que eu não vou resolver, isso a Bíblia chama de fofoca. Se eu não vou somar, se eu não... Não, mas pastora, é porque eu tô falando porque a gente precisa orar. Não, você não tá querendo saber para orar, você tá querendo saber para passar. E quando a gente passa, a gente destrói vidas. Então comece orando pela sua própria vida. Quando alguém vir falar algo para você relacionado à igreja, realmente proteja a igreja, seja radical. Fale, eu não aceito ouvir nada que não tenha a ver comigo. Então, nós precisamos recusar. Porque na hora que a gente presta ouvidos, a gente está conversando com a serpente. Quando você conversa com a serpente, automaticamente você está se desviando do propósito. E aí, eu também quero que você guarde no seu coração que quando você precisa de esforço, se esforçar o tempo inteiro para manter paz com todos, você vai ter que aprender a praticar os métodos de Deus para a solução de conflitos. Então, se eu quero proteger a igreja, automaticamente eu preciso ter maturidade para entender que tem métodos de Deus para soluções e conflitos. Então, se eu quero viver meu propósito, se conflitos vão existir, se problemas vão se levantar, como eu vou enfrentar, como eu vou solucionar? Então, eu quero esclarecer isso para que você tenha maturidade a partir de hoje para ajudar no seu caminhar, no seu propósito. Em meio a um conflito, nós sempre seremos tentados a nos queixar a terceiros. Então nós vamos falar para segundo, para terceiros, para quartas pessoas. Ao invés de corajosamente a gente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem nós estamos aborrecidos. Então, se eu quero manter a paz com todos e me esforçar, existe um método que a Bíblia ensina. Se você tem um problema com o irmão, vá até o irmão. Se esse irmão não quiser conversar com você, chame um presbítero da casa do Senhor. Tente. Você vai precisar estar tentando resolver esse problema. Agora, eu não consigo manter a paz com todos se eu tenho problema com alguém e falo desse alguém para o outro alguém, que esse outro alguém fala para o terceiro, fala para o quarto. Então, nós sempre seremos tentados a se esconder ao invés de corajosamente falar a verdade. Então, eu quero incentivar você, ao invés de você resolver os problemas colocando terceira pessoa, quarta pessoa, seja forte e corajoso e vá até a pessoa, porque isso mostra maturidade. E aí, para a gente poder fechar com chave de ouro a nossa última live, eu quero trazer uma mentalidade que a unidade ela precisa estar alinhada com a visão da liderança. Então, não existe proteger a igreja se eu não protejo a visão da liderança. Gente, eu preciso que vocês entendam isso.
Não tem como eu desenvolver a minha igreja crescer, não tem como eu falar, eu amo a igreja, eu amo as coisas de Deus, se eu não consigo agarrar a visão realmente que a minha liderança tem. Então, para que você mantenha a paz com todos, para que você se esforce nisso, é necessário você apoiar o seu pastor e os outros líderes. Então, Deus colocou líder. Deus colocou pessoas que são responsáveis. A minha pergunta para você é, se você fosse líder, como você gostaria que as pessoas reagissem na sua liderança? Então, quando eu não sou responsável de uma área, eu penso muito sobre quem está naquele lugar, sabe? O esforço que aquela pessoa deve estar fazendo, a responsabilidade que está sobre os ombros. E eu não vejo só liderança para entender na igreja. A igreja é muito pouco tempo que a gente vive em relação à nossa vida fora. Mas eu vejo o esforço que um líder profissionalmente tem. Eu imagino, sabe, a responsabilidade que um líder, denominado líder, ele tem. Ele precisa ter a conduta perfeita, ele precisa ser sábio naquilo que ele está fazendo, ele precisa receber direcionamentos, ele também se submete. E quando a gente fala na igreja, não é diferente. Existe uma visão que é dada para o pastor e você só cumpre o seu propósito quando você aprende nesse lugar de treinamento a se submeter. E como é que eu mantenho, eu me esforço para ter a paz com todos, como eu protejo a igreja quando eu apoio. Então vamos lá, não feriu a palavra, o altar tá limpo, não tem adultério, não tem pecados. Será que realmente o não concordar faz com que você não apoie a igreja? Se somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, personalidades. Então, não existe líder perfeito. É necessário você entender isso. Não existe líder perfeito, mas Deus concede aos líderes responsabilidades e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Então, Deus ele escolhe. E Deus também cobra, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, se um líder erra, Deus cobra desse líder. Mas a gente protege a igreja quando a gente ora pelos nossos líderes, quando a gente ora pelos nossos pastores, ao invés de ficar contra, ao invés de se revoltar. Gente, talvez você esteja perguntando para mim assim, pastora, nós já vamos acabar a nossa live, nossa última live. Como é que você fez tudo isso? Como é que você estudou? Como é que você... Existe um livro que tem me inspirado e tudo o que eu tenho falado aqui está relacionado ao livro Uma Vida com Propósito, desse pastor Rick Warren. Eu quero incentivar vocês a estarem lendo esse livro. Esse livro ele é muito forte. É um pastor referência, onde ele fala de uma igreja família, onde ele fala de caráter, quem está dirigindo a sua vida. Então, realmente, isso não é uma coisa criada, eu tirei isso. Não, a Bíblia, ela tem nos ensinado como guia principal, mas existe muitas igrejas que estão realmente crescendo por conta de uma visão correta. Então, eu quero incentivar você. Se você ainda não leu esse livro, leia para que você cresça e para que você amadureça. E eu quero, gente, orar, sabe? Orar pra gente poder selar essa noite. Orar para que tudo aquilo que foi semeado nesses dias de live, ela possa realmente ser como uma semente que faça a gente frutificar, que venha cair em terra fértil. Então, a minha oração é para que você se torne um cristão, um filho de Deus aprovado. Porque eu estava falando isso hoje mais cedo com a minha filha, e isso é muita verdade, né? A tribulação produz em nós o quê? Perseverança. Então, quando a gente se sente podado, quando a gente sente que está no meio de um processo, tudo que o Senhor quer de mim, de você, é que a gente mantenha a perseverança, porque é a tribulação, é o processo, é a poda que faz a gente crescer e amadurecer como igreja. Então, a minha oração é para que você tenha uma mentalidade de proteção em relação a tudo que vem do Senhor. A igreja vem do Senhor.
Então não seja alguém contra a igreja, não seja alguém contra o reino, seja alguém que vá somar, seja alguém que vá acrescentar, que as pessoas possam ver através da sua vida o amor pelas coisas de Deus. Então que haja temor no nosso coração, que haja, sabe, reverência na presença do Senhor, que a gente realmente, a partir de hoje, entendendo o nosso propósito, a gente comece a se tornar servos, porque o servo está aberto para poder preparar tudo que está relacionado à adoração, ao altar, para que tudo aconteça muito bem. Então não é sobre um é maior, o outro é menor. Na verdade, todos somos servos, todos somos sacerdotes. Então, como sacerdotes, nós precisamos ter uma nova mentalidade, onde eu não preciso diminuir por conta de uma dor esse ambiente. Eu não preciso deixar de estar nesse lugar por conta de um problema, mas não, eu preciso enfrentar, eu preciso ter maturidade para que eu possa crescer, me desenvolver, porque esse lugar é um lugar seguro, esse lugar é o lugar aonde o Senhor reservou para que eu e você pudéssemos viver. A palavra do Senhor diz, Davi diz, que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 anos na tenda do ímpio. Por mais adversidades e problemas e diferenças que existam, e imperfeições que existam, lá ainda é o melhor lugar. Então, eu quero orar por você, eu quero abençoar o seu mês de abril já, que já chegar, já está às portas, para que você possa viver nesse ano, melhor ano de desenvolvimento da sua vida emocional, da sua vida espiritual, da sua vida ministerial, da sua vida pessoal, relacional, e que o Senhor possa te abençoar grandemente. Amém? Então, se você quiser tirar uma fotinho aí, eu vou dar um minutinho para você poder compartilhar comigo, colocando algo que marcou você nessa noite. Então, compartilha, me marca, para a gente poder estar fechando com chave de ouro essa noite. E eu quero orar. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade de estarmos crescendo e colocando mais um tijolo dentro dessa nossa construção. Obrigado, Pai, pela oportunidade de participarmos de algo que não começamos, porque nós temos o total entendimento que não começou, nós estamos liderando, nós estamos participando de algo que não começou com a gente. E é a nossa missão preservar, é a nossa missão estar passando para a próxima geração aquilo que passaram para a gente. Então não pode acabar em nós. Tudo aquilo que o Senhor constrói não acaba na gente. Então nos dá sabedoria, trabalha a nossa maturidade, trabalha a nossa forma de pensar, trabalha as nossas raízes, protege, Senhor, o nosso coração, para que a gente possa estar sempre olhando para o alvo, estar sempre indo para esse lugar, sabe, aonde nós sabemos que o Senhor tem preparado para a minha vida, para cada um daqueles que estão aqui comigo na live, e que a gente possa, a partir de hoje, agarrar essa missão de fazer todo o esforço para conservar a unidade do corpo, fazer com que esse ambiente se torne cada vez mais saudável, ajustado, através desse vínculo do Espírito da Paz. Nos ajuda, Senhor, a cada vez estar mais forte para ajudar aqueles que estão fracos. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a trazer exortação para que o corpo cresça, para que se desenvolva. Faz em nós, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer como igreja. E é dessa forma que nós selamos esse mês, é dessa forma que nós concluímos esse mês de março, agradecendo ao Senhor porque nós descobrimos nesse tempo que temos um propósito na nossa vida. E é dessa forma que nós fechamos, selamos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um beijo, gente. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom esse mês de março. Eu creio que nós vivemos intensamente muitas coisas. Então, o meu desejo é que você possa estar praticando e possa estar lá no YouTube compartilhando com outras pessoas. Então, assim, o meu desejo é que a gente possa voar junto, para que a gente possa chegar até o nosso propósito final e dizer todos juntos: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Um grande beijo. Amo vocês. Que o Senhor abençoe a sua noite, sua casa, em nome de Jesus. Um grande beijo, gente. Um beijo.